Antes de tudo, tô com medo do Loki ser igual às escadas de Wano, onde o Luffy sobe as escadas correndo sem nenhum motivo. Ou então, ser igual aos espinhos da arma do Kaido, saca? O negócio é cheio de espinho, mas não fura ninguém e não existe explicação pra isso. Ou seja, por que o Loki não destruiu Elbaf no passado? É porque ele só sabe fazer terror psicológico ou porque o país não poderia ser destruído antes do bando chegar nele? Entendeu? Espero que seja a primeira opção, a segunda, pra mim, é uma merda. Dito isso, o Haki da observação, coitado, vive sendo sacrificado pelo bem da obra. Espero que um dia receba o valor que merece. Mas com isso tudo dito, vamos ao resumo com comentários do capítulo 1142 de Uma Peça. Pra começar lá embaixo, já adianto que o mangá fará uma pausa de uma semana. Agora sim, vamos de história de capa. A história já vem mostrando que o Yamato é excelente quando o assunto é atacar na covardia. Foda. Detalhe que ele não parece estar usando Haki. Ainda assim, a pancada é forte e tira sangue. Porém, se o Rusru desmaiar pra uma paulada sem Haki, pode acabar com um One Piece. Não é? Bom, é isso que temos. Yamato fez algo e provavelmente, vamos ter Yamato versus Rusru nos próximos capítulos. Mas, com isso dito, que comece o caos. O capítulo retorna direto na escola da Morsa, bem na entrada da escola, uma serpente monstro aparece. As crianças entram em desespero gritando que aquela era a cobra do fim do mundo, a Jormungandr. E de cara não dá pra saber o porquê a criança pensa isso ao ver a serpente monstro além da mitologia por trás do país, porém, existe um motivo muito bom pra isso. Dito isso, enquanto as crianças sem nenhum treinamento gritam e se desfazem em lágrimas, um gigante adulto aparece segurando um pedaço de pau. O gigante entra no meio, numa tentativa de proteger as crianças enquanto elas fogem. Isso é. Infelizmente, esse gigante já é um adulto influenciado pela nova cultura de Elbaf, ele não parece ser um guerreiro e nem arma tem. Não é? Claro que, poderia ser a emergência da situação. Mas, enquanto isso está acontecendo lá fora, somos apresentados a dois novos personagens, como também mostra a função da Angie na escola. Então vamos para a sala dos professores, um adulto entra na sala todo agitado, confirmando que de fato, uma cobra está atacando a escola. Só consegui pensar na falta de confiança que eles têm, né? Dou por vista o que essas crianças fazem para o pessoal ouvir eles gritando que a escola está sendo atacada e não fazerem nada. De qualquer forma, o gigante que traz a mensagem é o Blade, caçador de vampiros e professor de matemática. Absurdo. Na sala ainda temos o diretor da escola, que se chama Kiba e possui uma boca de morsa. Poderia ser o poder de fruto, porém, acreditar que ele seja um híbrido do povo do mar e gigante. Esse diretor também é um ex-pirata. Bom, por fim, Angie. Além de ser bibliotecária, ela também é professora de língua nacional, acumulando funções como qualquer assalariado. Foda. Inclusive, ela tem outra função que gerou uma merda colossal. Mas bem, ao receberem a notícia, o diretor fala em chamar os chefes. Quem será esses chefes? Será alguém como Jaru? Veremos nos próximos capítulos. Por enquanto, a cena corta e voltamos para a serpente monstro. O gigante que avançou para enfrentar a serpente sumiu e as crianças ficaram vulneráveis. Como as crianças não receberam nenhum treinamento em relação à batalha, elas não são diferentes de uma criança humana, diante de um perigo tão grande, uma acaba caindo e não tem forças para voltar a fugir. Foda. Inclusive, estava com a falsa lembrança do Colum na escola, mas o pivete não está. Ele estava na festa. Enfim, voltando para a criança no chão que está prestes a ser atacada pela serpente monstro. Interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like para provar que não é trouxa. Voltando para a criança que será devorada, temos a chegada do diretor Kiba para o resgate, usando um martelo como arma, um martelo que lembra muito um dente com as raízes curvadas. Isso é. O que me faz acreditar que o primeiro gigante, com o pedaço de pau na mão, não seja um gigante guerreiro, isso vale para Angie e para o Blade também. Acredito que eles são uma geração completamente afetada pelo fim da cultura guerreira. É meio que uma ideia comum, que a geração do Colum seria a primeira geração de gigantes de Elbaf não guerreiros, mas pra mim, as crianças já são a segunda geração e talvez até a terceira. Entendeu? Mas enfim, voltando para o diretor, ele usa o martelo. Tem uma onomatopeia de crack. Não sei se vem dele usando o haki ou do aumento da pressão ao segurar o martelo. Mas bem, o que vem depois disso é uma pancada que fez a cobra cuspir alguma coisa muito parecido com sangue. Não é? Ou seja, a serpente monstro parece um bicho real. Porém, não deveria ser. Bom, a cobra não cai com a porrada, o que dá tempo do Saulo chegar. Acontece uma cena interessante, a serpente se treme toda encarando o Saulo que se joga em postura de ataque. E aí, fica a pergunta, o que fez a serpente tremer? Foi haki do rei? É isso, confirmado, Saulo tem haki do rei. Essa possibilidade existe, mas vou ser mais pé no chão e supor que o haki dele só seja poderoso. E talvez, o haki seja a forma mais fácil de derrotar essas criaturas. Dito isso, Saulo amassa a cabeça da cobra com o golpe, Kimatsu Shiken. O soco do Saulo manda a cobra para Valhalla e isso parece resolver o problema. Porém, vamos descobrir que essa cobra foi criada por um poder.
Isso quer dizer que, é possível que ela volte. Mas, se minha ideia tiver certa, não vai. Mas bem, através dessa bela exibição de força, descobrimos que o diretor é um pirata aposentado, um bem velho, já que ele reclama de dores nas costas. Foda. Outro detalhe é as crianças que ficam surpresas com a força do diretor e do Saulo. As crianças claramente não sabiam que o diretor é um guerreiro e apesar de saberem que o Saulo era da marinha, as crianças não esperavam que ele fosse forte também. Assim, acho muito paia esse apagamento total da arte da luta do país. Entendeu? Até porque, o país é cercado por animais gigantes, o país é inimigo do governo mundial e o Saulo, melhor que ninguém, sabe o quão perigoso o governo é, e o quanto é necessário saber se defender. Porém, não existe nada relacionado à luta ou à defesa de nação. Pessoal está aprendendo a ser intelectuais para terminar que nem Ohara, completamente apagada do mapa. Acho que se tem alguma coisa faltando em Elbaf é isso. Algum movimento interno em prol da herança guerreira. Não para continuar com a cultura de invasão e pirataria, mas como um mecanismo de autopreservação. Por outro lado, mesmo querendo ver isso e acho que terá após esse incidente, também faz sentido não ter. Afinal de contas, a inimizade dos gigantes e o governo não começou ontem. Certo. Nesses vários séculos, quantas vezes Elbaf foi de fato invadida? Eu chuto que nenhuma. E aí, penso que depois desse incidente, aulas de luta podem ser introduzidas na escola morsa. Inclusive, será muito bom se o Loki se tornasse o professor do ensino guerreiro. Será? Mas, veremos como tudo vai acontecer. Bom, voltando para a escola, junto do Saulo, escondido em sua barba, estão a Robin e o Chopper. Ignorando essa parte, descobrimos o que aconteceu com o gigante que tentou parar a cobra, o coitado saiu todo zoado. Os gigantes de Elbaf que deveriam ser os guerreiros mais fortes, estão tomando um pau de uma cobra. Não é à toa que o Loki pintou e bordou no país. Bem, o gigante ferido é o Wolf e ele é professor de educação física. O coitado está todo ensanguentado, porém, o Chopper ignora completamente o cara. Ainda nessa cena, tem o garoto com medo da Robin por causa do Luffy, o que é muito inteligente da parte dele. Mas aí, o clima descontraído que mal tinha começado, é destruído. Algumas crianças gritam que um grupo de crianças, liderados por Yuva, simplesmente saíram andando enquanto dormiam. Como é? Saulo correu atrás delas, mas foi surpreendido com o professor Wolf que alertou ele para ter cuidado e não encostar nas crianças. E aí, a escolha de palavras é uma merda. Não é? Sem falar do problema de visão desses gigantes. Porque quando vemos o grupo de criança dormindo e andando em direção da praia, também vemos uma seta gigante ao lado. Porém, parece que ninguém consegue ver a seta. E, além disso, o aviso do professor Wolf, para o Saulo ter cuidado, é provavelmente, por causa da merda da seta. E aí, vou até dar o benefício da dúvida. É possível que essa seta não seja visível. Essa é a única opção para ninguém comentar sobre a seta gigante. Dito isso, temos essa situação, crianças sonâmbulas estão andando na direção da praia e ninguém consegue as acordar. Porém, o diretor vê algo e manda soar as trompetas de alerta. E isso é muito bom, mostra que de fato, está rolando uma cegueira programada. Porque o Saulo está no lado do diretor e acha um absurdo soar o alarme. A situação é estranha, mas não é o fim do mundo. Porém, o diretor pede que o Saulo olhe para a floresta e só então o Saulo entende tudo. Mas também, se o diretor não aponta, ninguém iria ver, impressionante. Foda. Mas bem, o diretor aponta para criaturas gigantescas que estão surgindo na floresta. Mas o problema não para só nisso, de repente as crianças que estavam bem até um segundo atrás, caem sem nenhum motivo. Fudeu. Pelo menos dessa vez, o Chopper decidiu fazer uma pelo time. Alguém também grita para que parem as crianças que seguem em direção à praia. Nesse momento, como se o caos na escola não fosse o suficiente, voltamos para o submundo com o Loki empunhando o gigantesco martelo. Loki está cheio de marra e exige que as correntes sejam retiradas. Ele zomba da presunção idiota de achar que uma corrente poderia o impedir de fazer alguma coisa. Sobre isso, ninguém faz nada. O Hairudin, que parece ter o tamanho da canela do Loki, ainda chega a mandar o maluco parar, mas o Loki se faz de doido e esmaga o martelo na árvore. Aí fiquei pensando sobre essa cena. Temos arcos elétricos saltando do martelo antes mesmo que o golpe acontecesse e de alguma forma, os céus reagiram e um raio gigante caiu atingindo a espada gigante. De alguma forma, o martelo não só produz eletricidade como também é capaz de atrair raios. Perfeito. Tudo muito foda, tudo muito poderoso. Mas aí, eu tenho uma questão. Eu sou do time que acredita que o Loki seja gente fina. Certo. E pra mim, isso é uma dica disso. Através da Ripley, aprendemos que raio e fogo são a fraqueza de Elbaf e o Loki tem um martelo capaz de atrair raios. Ou seja, uma arma perfeita para alguém que deseja destruir. Dito isso, se o Loki quer tanto destruir o mundo, começar por Elbaf deveria ser o natural. Nesse caso, então, por que Loki não tentou destruir Elbaf no passado? Mesmo o Loki sendo uma formiga em comparação a Yggdrasil, se ele sair martelando a árvore e atraindo raios, em algum momento, seria tanto fogo que a opção apagar o fogo deixaria de existir. Entendeu? Mas, nada indica que isso aconteceu. Antes de fugir para o mar, o Loki não parece ter feito nada que colocasse a existência de Elbaf em risco.
E digo mais, se esse é o poder que os gigantes tanto falam que pode destruir o mundo, esse pessoal está de sacanagem. Dito isso, uma outra explicação para o Loki não ter destruído Elbaf, é porque o país não poderia ser destruído antes da chegada dos Chapéus de Palha. O que seria um motivo merda. Então fico com a primeira opção e o Loki só está fazendo terror. Perfeito. Dito isso, ninguém ter previsto o que o Loki iria fazer é sacanagem. Enfim, por enquanto, temos fogo em Elbaf, nada que possa de fato destruir a árvore. Porém, as ações do Loki estão ajudando os Cavaleiros Sagrados, já que os gigantes primeiro vão ter que apagar o fogo, para depois ir ver o porquê tocaram as trompetas do Apocalipse. Então voltamos para a escola e descobrimos que a Angie, nessa de acumular funções, estava dando aula de artes. Perfeito. Mostrando que já está de saco cheio disso tudo, ela mandou as crianças desenharem o que dava medo nelas. Isso se chama ódio. A mulher estava com tanto ódio de dar aula, que no lugar de mandar desenhar coisas alegres e felizes, mandou desenhar o que dá medo. E as crianças desenharam o Nika, o Loki e a Jormungandr, e por isso, a criança gritou que a serpente monstro era a Jormungandr, porque ele tem medo da serpente e a desenhou na aula. Porém, essa aula maluca, que tem a sua importância, é bom saber o que assusta as crianças para que você, como adulto, possa ajudar se necessário. Acabou rendendo uma floresta cheia de criaturas gigantes. Nika maligno, Loki, um dragão que lembra o ser alado do mural, além de também ser muito parecido com os dragões do Vegapunk. E vários outros seres gigantes, gigantes até mesmo para os gigantes. E todos esses seres estão sendo criados, aparentemente, pelo Kiringan. Já tinha sido mostrado que o Kiringan tem uma questão com a sonolência. E agora que os medos das crianças estão sendo trazidos para a realidade. Podemos ver que a sonolência não é só uma piada. Claro, não dá pra bater o martelo, mas no mínimo, dá pra afirmar que o Kiringan é quem colocou as crianças pra dormir. Agora como, e se é realmente ele que está criando as criaturas, isso ainda pode ser discutido. Dito isso, eu estou achando essas criaturas bem mais fortes que os desenhos do Kanjuro. Porém, não parecem ser absurdamente fortes. O Saulo derrotou a cobra com um soco. Então vou supor que esses seres não sejam muito diferentes. Mas, ninguém sabe disso ainda. Além disso, só o Kiringan e a Gunko estão agindo, o Somers, supostamente, não parece estar fazendo nada. Mas, o vagabundo fez algo melhor. Ele perguntou o que assusta a Gunko e sua resposta foi rápida: ela tem medo de Nika. É bom ter medo mesmo, esse tal de Nika só faz merda. Porém, essa resposta pode ter um outro significado oculto que não seja só o medo que um nobre mundial sente pelo Nika, o arqui-inimigo dos deuses. Isso porque a Gunko é a única, até agora, cavaleira que não possui farda. Seu estilo é completamente diferente dos outros cavaleiros, além dela não possuir um sobrenome. Dito isso, o seu estilo se parece muito mais com um padrão muito comum do exército revolucionário. Só isso é o suficiente para afirmar. Não acho, mas que a possibilidade dela ser uma espiã do exército revolucionário é tão grande quanto Elbaf, isso é. Então, às vezes ela está dizendo Nika, só para alfinetar os colegas, ou para tirar de tempo. Ou, talvez, ela está cantando a bola para todo mundo. Teoricamente, eles sabem que o Luffy é Nika e que ele está em Elbaf, né? Mas é isso, o caos está armado. O Luffy vai ter que provar que pode lidar com as consequências dos seus atos. A última vez que algo assim aconteceu, foi em Sabaody, e nessa vez, ele não foi capaz de lidar com as consequências e tivemos o lendário episódio em que o bando foi todo separado. Mas uma vez, depois de muitos anos, o Luffy toma uma decisão egoísta que traz perigo não só para o bando como para todo um país. Veremos se dessa vez, a história será diferente. Dito isso, termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.